Nosso bate-papo é com uma das pessoas mais importantes, os quadros mais importantes do futebol feminino do Vitória. Ela viu o projeto nascer, resistiu nas dificuldades e está até hoje fazendo história com muita garra, sensibilidade e amor ao clube. A gente vai conhecer mais de perto a trajetória de Mani Glaze, coordenadora de futebol feminino rubro-negro, uma mulher que inspira muita luta e representa tantos outros aqui. Vem com a gente nessa conversa sobre desafios, bastidores e, acima de tudo, paixão pelo Vitória. Tudo bem, Mani? Tá tranquila? Tô bem, tô ótima. Que bom que você tá aqui. Mani, você tá no clube há muitos anos. Como é que foi esse começo aqui no Vitória, né? O que te trouxe até a nossa instituição? Então, eu sempre fui torcedora do Vitória, né? Desde a barriga da minha mãe. E como é que eu cheguei ao Vitória? Eu sempre fui torcedora, vinha ao estádio sempre, assistia os jogos e tal. Só que eu era atleta de futevôlei. E em 2013 começaram a ter as competições de clubes. E aí eu já jogava futebol desde 2008, mas em 2013 ia ter uma competição muito grande chamada Liga Nacional, que os jogadores, as jogadoras precisavam ir uniformizados, com autorizações do clube. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu quero jogar com o uniforme do Vitória, porque eu sou Vitória. Então eu não admitia jogar com outra camisa, a competição. E aí comecei a buscar as pessoas do Vitória que podiam me dar essa autorização. Foi aí que eu encontrei Mário Ferrari, o saudoso Mário Ferrari. E aí eu levei para ele o meu portfólio, né? Um projeto, né, como atleta. E falei para ele, Mário, eu quero jogar essa competição com a camisa do Vitória, eu sou torcedora. Então você me autoriza? Aí já tinha esse departamento aqui de esporte olímpico, que, né, tinham várias modalidades já, e aí ele autorizou, e foi uma grande alegria para mim. E aí começou a trajetória, e depois que eu fui para essa competição, que era somente essa competição, aí eu fui colocada no quadro fixo dos esportes do clube, e comecei a me envolver com outros projetos aqui, e estou aqui até hoje. Foi 2013, estamos em 2025, 12 anos já, né, com essa relação com o Vitória. Sensacional. Quantos títulos por aqui, pelo futebol do Vitória, lembra? Mais de 15. Mais de 15. Só a Baiana foram 8. Então foram muito, porque foram 14 anos de estrada como atleta de futebol, né? Então eu tenho um quarto na minha casa, dedicada somente aos troféus e medalhas de futebol. Referência. As atletas enfrentaram, né, e ainda enfrentam, né, muitos desafios aqui no Brasil. Quais foram os principais obstáculos, Mani, que você encontrou lá no início como atleta? Como atleta de futevôlei, o obstáculo era mostrar o esporte para o mundo, porque não existia o futevôlei, né? Não era visto ainda como é hoje. Hoje as pessoas já conhecem, porque o futevôlei é muito novo, é um esporte genuinamente brasileiro, foi criado nas areias do Rio de Janeiro. E aqui em Salvador, na época que eu comecei a jogar, praticamente não tinha futevôlei. O feminino, então, só tinham 3 meninas jogando, que era eu, Isa e Jennifer. Aí a gente tinha um desafio de trazer as mulheres para jogar, porque senão a gente jogava com homem, e é muito diferente a força física, né? Os movimentos, é diferente jogar homem e mulher. E a gente fazia aquele futevôlei misto para acontecer, e aí a gente tava na luta para que mais meninas jogassem, para a gente ter campeonatos, né? Para a gente ter com quem jogar no final de semana. Então o maior desafio foi mostrar que a mulher também pode jogar futevôlei, já que os movimentos, assim, por exemplo, o homem, quando recebe um saque, ele pega no peito, a mulher tinha que pegar no ombro. Eu levei 1 ano e meio para aprender a recepcionar saque de ombro. Aí eu recepcionava na cabeça, recepcionava na coxa. E era bem lento, né? Hoje uma menina que entra na escolinha, com 1 mês, 2 meses, ela já sabe fazer um movimento de ombro. E na minha época foi bem lento por conta disso, né? Então tinha esse desafio, o desafio também do machismo sempre existiu, né? Porque, mulher não combina com bola. Então, pra gente conseguir uma vaga para jogar, era o dia todo na quadra, esperando um cara ter a boa vontade de deixar você jogar. Assim, passamos alguns perrengues, mas mostrou que a mulher pode jogar. Cresceu bastante. Hoje, meu Deus do céu, qualquer lugar que você vai, você vê o esporte, né? Aí dominando as areias, as quadras dos condomínios. Mas na minha época foi assim, um pouco lento.
Mas valeu a pena porque, da mesma forma que eu tive muita dificuldade, muita coisa veio para mim logo, porque eu era a primeira. Então, passei dificuldade, mas tive muitas coisas boas. Primeiro para mim, alguns patrocínios que vieram para mim. Eu fui patrocinada por algumas empresas, principalmente empresas de suplementos. O governo do estado também me deu bastante apoio em relação à passagem para competições internacionais. Eu recebi de presente uma vaga em 2 competições internacionais que mudaram o curso da minha vida como atleta, que foi para Dubai, a primeira em 2011 e depois para os Estados Unidos. Então, na verdade, não foram só esses, né? Eu também fui para a Áustria jogar na Áustria, joguei em Israel. Enfim, então eu também conheci o mundo jogando futevôlei. E isso, com certeza, foi porque tinham poucas meninas e eu fui contemplada, então eu agradeço. Isso foi bom também. Uma das vanguardistas de difundir o futevôlei aqui no estado, né, na nossa cidade no estado, e também uma de ter uma carreira internacional, portanto. Justamente. Então, quando eu precisavam de uma representante da Bahia, o primeiro nome que aparecia era o meu. Então, coisas boas vieram também pelo fato de eu estar aqui na luta, né? Resistindo. Você falou em resistência, esse mundo completamente feito para nós, homens, né? Machistas e tudo, e que pro esporte parece que é cada vez pior, né? Em algum momento, em virtude disso ou de qualquer outro desafio, você pensou em desistir e o que te fez continuar? Rapaz, eu era tão apaixonada pelo futebol, pelo esporte. Eu era tão enlouquecida que em nenhum momento eu pensei em desistir. Inclusive eu tive lesão de ligamento, fiz cirurgia, mas tratei, voltei rápido, né? Porque a areia é mais fácil de você tratar uma lesão dessa, porque não tem tanto impacto. Então nada me desmotivava. Eu sempre fui motivada, porque eu era muito apaixonada. Inclusive eu trabalhava no banco na época. Eu saí do banco para só viver de futebol, viajando. Eu também tive bolsa atleta na época, que era pequenininho o valor assim, em relação a um atleta, né? Em relação a todos os custos que se tem, não era alto, mas ajudava. Então em 2011 eu saí do banco que eu trabalhava, justamente para ir para essa competição em Dubai. E aí eu falei, não, eu vou viver isso, eu vou viver esse momento, é o que eu quero, porque eu trabalhava há muitos anos, eu sempre estudei e trabalhei a vida toda, então eu nunca tive um momento de, vamos dizer assim, eu não vou falar curtir, porque não é curtir, você ser atleta, você não está curtindo quando você está viajando, mas você não deixa de passear. Por exemplo, eu fui no Dubai, é claro que eu dei uma volta, eu fui para a Colômbia jogar, é claro que eu dei uma volta, conheci praia, conheci pontos turísticos, a mesma coisa na Áustria, a mesma coisa nos Estados Unidos, você acaba unindo, né? Então, na época, eu falei assim, não, eu quero viver isso, e o trabalho me prendia, não dava, e eu arrisquei, vivi, foi maravilhoso. E aí, chegou um momento que eu falei, opa, tenho que voltar para o mercado, tenho que retornar ao trabalho convencional, né? E aí foi que a Vitória me convidou para ser coordenadora de esportes, e já tem 9 anos nessa caminhada como coordenadora de esportes. Quando você chegou para ser coordenadora de esportes, o futevôlei já estava aqui. Como é que você encontrou o futevôlei do Vitória e como é que a modalidade está hoje no nosso clube? Já tinham vários esportes aqui, vôlei, judô, taekwondo. Aí o futebol feminino não era não era da categoria, vamos dizer assim, né? Dentro do esporte olímpico, o futebol feminino era dentro da base. Aí, em 2016, a gente trouxe para que desse mais atenção para os esportes olímpicos, né? E o futebol do Vitória sempre fui eu, praticamente, né? Tinha a minha dupla e tinha uma dupla masculina e que tinha um apoio, né? Dentro das condições, né? Tinha um apoio uniforme, material, tinha o apoio de mídia, que hoje é muito importante ter o apoio de mídia, porque é com o apoio de mídia que a gente consegue os outros patrocínios. Então, estar no Vitória para mim foi um divisor de águas por isso, porque como eu aparecia nas matérias, como eu aparecia no site, então os patrocinadores muitas vezes até vinham até mim. E isso, com a visibilidade, eu consegui, né, ter vários patrocinadores e melhorar minha carreira. Hoje o futevôlei está na Liga Nacional também com o time masculino. A Liga Nacional não tem time feminino, tem um projeto de colocar, né? E é um campeonato muito grande, que roda o Brasil, que a Sport TV transmite, tem muita visibilidade.
E agora a gente vai começar essa temporada, né? No início de agosto, final de junho, início de agosto, já começa a temporada da Liga. E a gente está com uma equipe que vai vestir a camisa e que vai honrar, com certeza, o nosso nome. Mas cresceu bastante, né? De lá para cá. O futebol em si no mundo cresceu muito, né? Sua trajetória como coordenador ou como atleta, esse período que você tem aqui no Vitória, você viveu momentos marcantes, você já contou alguns deles assim, mas é algo mais assim que te toca, algo que é um episódio que você mais gosta de lembrar, um bastidor? O que foi mais marcante nesse período que você está aqui? Como atleta ou como coordenadora? Os Que dois. está aqui. Ah, não, são muitos. Assim, gente, a gente torcer para um clube é diferente de você estar dentro do clube. Então, o clube, assim, a gente tem momentos marcantes e maravilhosos. Como as conquistas, como os títulos, como os acessos que a gente teve, que são marcantes demais. Principalmente agora, recente, né, que tem os acessos da Série C para a Série B, da Série B para a Série A, foram muito marcantes, porque você viver isso dentro do clube é diferente de você estar na arquibancada. Como agente do clube, né? Porque você se sente parte, de fato. Porque você está vendo acontecer, você sofre, você chora, você se desespera. Porque, como a gente viveu muitos momentos difíceis, que foi pandemia, queda, falta de dinheiro, salários atrasados e, assim, perder pessoas que você gosta. Então, tá dentro do clube te dá essa sensação de, meu Deus, eu estou vivendo tudo isso. Lá na frente, quando eu estiver muito velhinha, eu vou falar, gente, eu estava lá no campo no dia que a gente subiu. E todo mundo invadiu o campo e foi uma festa maravilhosa. Enfim, caramba, muito, muito legal tá participando e vivendo tudo isso. É uma perspectiva também como torcedora, né? E qual é assim, a sua sensação quando você olha, né, do ponto de vista de torcedora, o papel da torcida mesmo, do Vitória, não só no clube profissional de futebol masculino, né, que é essa válvula propulsora aqui de tudo, mas para a instituição no modo geral, esse engajamento, enfim, como é que você avalia esse acolhimento do torcedor nesses últimos anos? Não, eu assim digo que o papel da torcida, quando as pessoas falam, é o 12º jogador, é o 12º, o 13º, é o 14º jogador, porque a gente que vive a Vitória há muitos anos, a gente já veio para jogo de ter 1000 pessoas no estádio. Eu vim para um jogo que eu não esqueço, Vitória e Inter, que eu chamei meus amigos, vamos, e tinham 1.800 pessoas no estádio, 9h30 da noite, um jogo tarde, um dia chuvoso, e hoje você chega aqui e vê ingresso esgotado, essa torcida fazendo um mosaico, fazendo essa festa linda, ajudando, empurrando, cantando. Então, gente, realmente a torcida faz diferença, realmente a torcida ajuda o time, ajuda de verdade, e que essa torcida ajude todas as modalidades do clube, né? Já pensou? Meu sonho é ver uma torcida grande no futebol feminino torcendo também. Porque tudo é Vitória. Quem torce por Vitória não torce só pro futebol profissional. Claro que é quem arrasta, né? E o motivo de estarmos aqui é o futebol profissional. Isso a gente não discute. Mas a gente também quer ver isso, esse apoio nas outras modalidades. Isso seria muito legal. Eu mesmo tenho vontade de narrar remo, por exemplo. Narrar qualquer modalidade, a gente torce para tudo aqui dentro do Vitória. Justamente. Como coordenadora, Mani, existe dificuldades muitas, né? Você administrar uma pasta tão importante aqui na nossa instituição. Algum bastidor desse meio tempo que você está aqui, desse longo tempo que você está aqui, quais são esses principais desafios aqui que você destaca e como é que você supera eles nesse dia a dia como coordenador? A gente tem desafios, assim, sempre quando a gente vai falar de esporte feminino, o primeiro desafio é o machismo, sempre. As pessoas acharem que as mulheres não têm a capacidade de estar fazendo o que está fazendo. É o julgamento o tempo inteiro, né? Então, eu acho que esse é o desafio maior, a gente mostrar que a mulher pode fazer o que quiser, onde quiser, a hora que quiser. Que o lugar da mulher não é somente no fogão. Também que ela esteja no fogão, eu adoro cozinhar. Mas eu também adoro jogar, eu adoro gerir. Então, eu acho que essa parte do machismo, a gente está lutando contra isso. Diariamente. E a gente, diariamente lutando contra isso, e a gente também já conseguiu, viu? Pular muitos obstáculos. Mas essas questões, assim, por exemplo, a mulher não pode narrar um jogo de futebol. Por que ela não pode narrar um jogo de futebol? A mulher não quer tomar o lugar do homem. Ela só quer um pouquinho do dela. Eu não acordo de manhã para discutir, para brigar, para tomar o lugar de um homem. Não, mas eu também quero um pouquinho do meu espaço.
Então, eu acho que se o homem se unir com a mulher tem o cuidado, o acolhimento, o jeito, e o homem tem a força, o homem tem a inteligência também. Então, se unir forças, a gente segue junto e com muito sucesso. Bacana. Você tem, como poucos aqui dos quadros do Vitória, tem uma história como atleta do clube, vencedora e, portanto, naturalmente é uma referência. De que maneira você consegue passar isso para as atletas, né? Imagino que elas conheçam a sua história, mas também você, como sabendo, se entendendo, como é que você se entende nesse papel de referência e como é que você coloca essa sua experiência para elas? A gente que já tem uma vivência, a gente sempre procura passar confiança, a gente procura passar experiência, a gente motiva, né? Eu acho que o maior ponto é a motivação. Então a gente mostra como foi, como o que passamos, o que superamos para estar aqui e que elas são parte disso e que o momento delas é agora. Então vamos agora, vamos construir, porque todo mundo tem sua história e vamos construir juntos a história. Então o meu papel muito é de motivação, é de gestão também, é de buscar melhorias, é de ver o melhor, o que é melhor agora, o que eu posso oferecer para elas, para que elas abracem e que a gente siga junto, né? Mas eu acho que um pouquinho da experiência e muita motivação, a motivação tem que ser diária, porque os obstáculos são muitos, né? Então, se você não estiver motivado, você não vai buscar, você não vai à luta. Olhando para o elenco atual e também um pouquinho mais atrás, né, recentemente o departamento feminino de futebol, né, feminino, ele teve acesso, as meninas conseguiram, vocês conseguiram, né, resultados esportivos importantes, né? Como é que está o atual elenco? Como é que você está olhando esse projeto a partir dessas conquistas? Então, né, fazendo a retrospectiva do futebol feminino, a gente começou em 2016 como um projeto, né, uma parceria. E de lá para cá, meu Deus, cresceu muito. Mas nesse meio tempo a gente também teve, né, a interrupção do projeto. Em 2021, o departamento foi extinto. Então a gente teve que reconstruir. E o departamento foi extinto e a gente já tinha um trabalho sólido. Então não foi fácil. Na verdade não está sendo fácil porque a gente ainda está em momento de reconstrução, né? Porque o futebol feminino cresceu muito. Se você olhar no mundo, né, o que a gente vê de Champions feminino, o que a gente vê de Copa de futebol feminino, estádios lotados com 60, 70 mil pessoas, trabalhos assim, né, sendo, vamos dizer, premiados, né, porque não parou e porque durante muito tempo está tentando, está ali buscando. E a mulher no Brasil, ela foi impedida de jogar durante 30 anos. Então as pessoas, muitas vezes, por mais que o Brasil seja o país do futebol, e realmente tem muitas craques, a gente foi interrompido, a gente foi proibido de jogar durante muitos anos e a gente sai atrás, né, dos países europeus, vamos, né, colocar como referência, e Estados Unidos. E no futebol feminino do Vitória, a gente quando foi proibido de trabalhar em 2021, a gente já tinha um trabalho sólido, a gente já era Série A1 do brasileiro. A gente tinha feito uma campanha excepcional, a gente tinha sido nono colocado, que era assim uma marca histórica para a gente, né, no Campeonato Brasileiro, porque é Campeonato Série A1, onde você joga contra os melhores times do Brasil. Então a gente tinha acabado essa fase de grupos em nona colocação, a gente já tinha enviado vários atletas para a seleção brasileira, inclusive de base. A gente bateu o recorde de 4 atletas convocadas em um só momento. Então isso mostrava que o nosso trabalho estava sendo um trabalho que estava numa crescente. E aí, infelizmente, com a interrupção do projeto, a gente teve que ficar 1 ano e meio, quase 2, sem futebol feminino aqui, sem atleta nenhuma, sem comissão nenhuma, zero, só ficou eu. Mas claro, como eu tinha outras funções, né? E aí eu fiquei na casa e na mudança de presidência, ele decidiu trazer a modalidade, né, novamente em 2022, e aí a gente está nessa crescente, a gente está em 2025, só que quando a gente voltou em 2022, a gente não tinha atleta, a gente não tinha comissão e a gente não tinha divisão, nem baiano a gente disputava, a gente estava zero de tudo, então a gente teve que remontar o time, trazer meninas para disputar o Campeonato Baiano, aí não conseguimos o acesso naquele ano, porque para conseguir o acesso a gente tinha que ser campeão baiano ou vice-campeão baiano naquele ano, não conseguimos.
ficamos em terceiro lugar. Aí em 2023 a gente montou um elenco ainda com dificuldade, mas aí a gente conquistou o acesso no último jogo, assim, com um pênalti. E foi aí que a gente retomou a caminhada das competições nacionais. Fomos para a Série A3 em 2024, conquistamos o acesso. E esse ano a gente está ainda também, a gente está na Série A2 esse ano. Estamos buscando a Série A1 e a gente ainda tem um desafio grande, que é o jogo do acesso no próximo sábado. Mas enfim, mostra que voltamos, né? Estamos retornando, estamos ainda buscando condições, melhoria e é um passo de cada vez, porque a gente também anda junto com o clube, né? Então a gente torce muito para que o clube esteja bem, que a gente continue na Série A, porque se a gente está na Série A, a gente tem mais condições de trabalho, financeiramente falando, de tudo, né? Psicologicamente, financeiramente falando. E hoje, olhando para esse elenco atual do time feminino principal, o que mais te orgulha? Caramba, orgulho o que a gente conseguiu de maturidade das atletas, né? Porque o futebol feminino sempre, muitas vezes era uma brincadeira. A menina jogava bem com seus amiguinhos na rua. E aí eu vou jogar futebol feminino. E não tinha uma seriedade, não tinha uma vontade, não é nem a vontade, mas assim, eu quero ser profissional. Não, eu jogo bola bem, eu vou jogar. E hoje a gente tem um elenco excepcional, maduro, com atletas vencedoras e com atletas que querem ser profissionais. Na verdade, elas já são, mas como nosso elenco é mesclado, a gente tem atleta nova e tem atleta experiente. Então, tem muita menina que tem tempo ainda, que tem tempo de ver e de viver esse desenvolvimento do futebol feminino, né? Então, eu vejo no elenco maturidade, vontade, respeito. Então, é um elenco que você não tem que brigar, discutir. Você não tem que forçar nada, elas já entendem, elas já buscam, elas já querem, elas dão a mão, elas motivam também. Então, é um elenco maduro, experiente e muito bom de trabalhar. O melhor elenco que a gente já teve em toda a vida do futebol feminino do Vitória está sendo agora. Como é que você lida com a busca desse equilíbrio de ter a responsabilidade da pressão por resultados esportivos, enfim, do sucesso do departamento? E também de cuidar, né, das atletas, né? Como é que você lida com esse equilíbrio aí de cobrar, ter a pressão, mas também de cuidar delas? É que a gente mostra para elas, porque resultado é importante para todas as pessoas, né? Quando a gente se predispõe a entrar num projeto, a gente quer resultado, porque é o resultado que vai mostrar que a gente está no caminho certo, né? Então, é aquela coisa do cuidado, você também não pode xingar um atleta, você não pode desrespeitar, você não pode cobrar de uma pessoa que não tem mais o que te oferecer. Então, a questão é essa questão do cuidado, do respeito. Então, vamos cobrar, vamos, mas com respeito, falando de uma forma calma, para não diminuir a pessoa, né? Então, o respeito sempre tem que existir, por mais que você cobre ali e você grite. Muitas vezes a gente, assim, eu falo, aqui na comissão a gente pode falar, mas lá a gente tem que tomar cuidado, porque até com elas também devem falar isso aqui entre a gente pode falar, mas com a comissão a gente tem que respeitar e tomar cuidado. Então, o acolhimento tem que existir, a cobrança também, mas se tiver respeito, elas dão as mãos pra gente e a gente segue. Respeito seria uma das mensagens que você deixaria para as meninas, assim, como de mulher para mulher, de uma profissional que é referência, seria esse? Respeito e resultado. A gente sempre tem em busca de resultado. A gente pode até não ter um resultado que a gente queria, mas a gente sempre vai se desdobrar para entregar aquele resultado. Então a gente sempre fala, vocês entregaram tudo que vocês puderam em campo, então tá ótimo. Então aí a gente, enquanto profissional, comissão, a gente tem que buscar melhorias. Mas a gente não pode esquecer que elas estão ali, são elas que entram em campo, são elas que dão a vida ali pelo jogo. E a gente, por trás, a gente ajuda, a gente faz a nossa parte. Mas na hora que o juiz apita, é elas que estão ali dentro, são elas que vão definir, né? Mas, assim, eu digo a você que quando a gente finaliza uma temporada, a gente finaliza e a gente faz uma retrospectiva. O que foi que a gente fez que a gente poderia ter feito melhor? O que foi que a gente não fez? Qual foi a decisão que a gente tomou que foi errada? Vamos melhorar para a próxima. Porque toda temporada ela é de sucesso, né? Ela agrega alguma coisa. A gente não pode ter alcançado o que a gente quis, mas a gente sempre vai em busca disso. Então, todos os dias que a gente chega aqui para trabalhar, a gente chega motivado a buscar o resultado, a buscar, nesse caso, o acesso. A gente não desanima. A gente pode, às vezes, esmurecer um pouco, que é normal, mas a gente não desanima. A gente vai em busca sempre
sempre motivando, sempre alegre, sempre feliz para mostrar isso para elas, passar isso para elas, né? Porque o ambiente contamina. Ô Mani, para ter esse amor, essa paixão toda que você demonstra aqui e viver tanto tempo, enfim, fazendo a manutenção disso, isso parte de algum lugar. De onde é que parte sua paixão pelo futebol? De onde é que partiu essa paixão pelo futebol? Eu acho que meu pai, sabe? Meu pai, infelizmente, não é vivo mais, mas eu lembro que ele tinha 3 filhas mulheres, tem um filho também, que é um menino, só que não morava com a gente. Então, eu era a filha, talvez, que ele mais pegava, assim, para estar com ele assistindo os jogos, até na TV, né? Porque eu nunca tive o prazer de vir para estádio com meu pai, porque a gente morava no interior, e ele nunca me trouxe no jogo. Quando eu comecei a vir para jogos, foi quando eu vim fazer faculdade aqui em Salvador, e aí eu vinha com minhas amigas, enfim, foi aí que eu criei a paixão por estar no estádio. Mas antes eu assistia os jogos na televisão. E ele sempre assistia comigo, sempre e a gente não assistia só jogos daqui, né? De Campeonato Baiano, a gente assistia todos os jogos, até campeonatos mundiais na época. E eu acho que foi meu pai que me motivou a gostar de futebol. Tanto que é engraçado que quando eu converso com as pessoas e as pessoas falam: caramba, você gosta de futebol mesmo, você entende de futebol. É estranho para muita gente uma mulher gostar e entender de futebol, né? E jogar também. É muito estranho. Eu falo, não, aí eu explico, né? Porque eu trabalho no clube de futebol, vivo isso no meu dia a dia. E foi isso, foi meu pai, Manuel, que me pegou desde pequena e me colocou no cangote dele para torcer com ele. Hoje isso replicado, imagina. Com certeza. Hoje Noah, meu filho, que tem 5 aninhos, ele é apaixonado pela Vitória, briga com todo mundo, gosta de futebol, fala comigo, gol do Vitória! Mesmo quando não é gol do Vitória, fala, foi gol do Vitória, meu amor. E aí ele é apaixonado pelo Vitória também, como a mamãe dele. A gente segue apaixonado por muitos motivos. Eu acho que imagino que um deles movido também por sonhos, né? Qual é o sonho que você tem ainda de realizar aqui no Vitória? Caramba! Então, no Vitória eu passei por alguns setores no Vitória, já fui coordenadora de base. E tem os esportes, tem os projetos sociais também, né? Aqui tem projetos sociais com criança carente, que a Vitória apoia, a Vitória dá aula para criança, né? Que mora aqui na região. Então, assim, a gente sempre quer crescer. Então, aqui no Vitória, eu gostaria de ter um desafio no futebol profissional. Trabalhar com atletas profissionais, né? Viver esse mundo do futebol, né? Que a gente já vive aqui. Mas eu não sou inserida no futebol profissional, né? Mas talvez, porque assim, futebol é futebol, né? Mas eu acho que é legal você ter essa vivência, tem muitas particularidades, viajar, participar de competições internacionais, como a gente foi agora, né? Para os Jogos da Sul-Americana, ver o Vitória em Libertadores, ver o Vitória crescer e desenvolver. E quando o clube cresce, quem está no clube cresce junto, né? Então eu acho que o meu maior sonho é ver o Vitória participando e sendo campeão de competições internacionais. Eu acho que isso seria assim a cereja do bolo pra gente aqui. Especificamente com futebol feminino, algo nesse sentido também? Nos dois, as duas categorias, né? Tanto no futebol feminino e tanto no futebol masculino também. O futebol feminino talvez o caminho seja mais curto, né? Pra isso, porque a concorrência é menor. Mas agora a gente estava assistindo o Mundial, eu viajei para Miami para assistir a Copa do Mundo, né? De clubes e tem 4 times brasileiros e eu queria muito assistir um jogo do Vitória lá. Eu fui pro jogo do Inter de Miami contra o Al Hilal. E meu sonho mesmo, eu falei, meu Deus, eu queria muito ver o Vitória participando de uma competição nesse nível. Porque pra mim, assim, é tudo de melhor que existe, né? No futebol é estar numa competição dessa. Que é tirando a Copa do Mundo, que é a seleção, né? Essa Copa do Mundo de clubes é maravilhosa. E eu tive o prazer de estar lá, mas infelizmente não pude ainda torcer pelo meu time lá, mas quem sabe? A gente está nessa caminhada, de repente a gente está lá há poucos anos. Mani, eu queria interromper a entrevista. Em nome de todas as mulheres, eu queria dizer que você é uma referência pra gente, tanto, enfim, na parte profissional quanto na parte pessoal. Eu te agradeço. Obrigada. Pela generosidade, sim. Obrigada, Mi. Aí eu vou deixar no vídeo. E por você compartilhar suas memórias e ser documentada aqui pela TV Vitória, a TV Vitória então entrega uma memória para você. Obrigada. A TV Vitória sempre faz muitos mimos, né? Que legal, muito obrigada. Mostra para qual, Ítalo, só para registrar qual como uma... Mais pertinho de você, mano. Puxa não para perto de você. De mim?
Agradeço Gostou? o carinho. Vocês sempre que me dão moral, vocês sempre me dão voz. E é muito bom a gente mostrar o nosso trabalho, né? Então, trabalhar num clube nessa grandeza é importante, mas às vezes a gente não tem essa ideia. A gente está aqui é tão comum no dia a dia que a gente às vezes não faz ideia de como a gente é importante, como a gente é referência. Agradeço sempre. Te admiramos, mulher. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente.